Salve, salve nação! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal! A notícia que saiu agora é boa demais, galera! O Flamengo decidiu, foi definido o seguinte, vai com força máxima para cima do Vasco. O elenco principal vai estar à disposição amanhã de Felipe Luiz para enfrentar o Vasco. Foi definido em reunião hoje à tarde. Temos aqui esse corte do programa Equipe F da ESPN Brasil para falar do Mengão, para falar de Flamengo e Vasco. Já chega com a voadora no like. Se você gostou da notícia, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN, link na descrição. Inscreva-se lá, vamos lá. Oficial do Flamengo, Pascoal. Pois não. Em reunião realizada na tarde dessa terça-feira no CT Jorge Elal, com a participação do presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, do diretor executivo de futebol José Boto e do técnico Felipe Luiz, ficou definido que o Flamengo será representado por seu elenco profissional no clássico contra o Vasco da Gama nessa quarta-feira. Então, não é um ou outro, não. É o elenco profissional, Recalculando a rota. A água bateu no queixo, vamos começar a nadar. Vamos traduzir para o português correto. Diniz achou que fosse ter uma A mangaminha. água bateu no queixo. É, rapaz. O bombeiro, quando você vai na praia, o bombeiro fala pra você: água no umbigo, sinal de perigo. O quê? É umbigo, viu, gente? Água no umbigo. Porque tem gente que fala como? Imbigo. No água. Quando eu era jovenzinho, eu falava imbigo. Mas depois eu aprendi que não era imbigo, é umbigo. Imbigo? Tem isso? Tem isso. É que tem uns imbigos aí, pessoal. Nossa, meu Deus do céu, hein? A água bateu no queixo, meu senhor. Imbigão feio? Tem uns imbigos aí, meu A água Deus do bateu céu. no queixo. Quando a água bate no queixo, você pode começar a nadar. É ameaça de rebaixamento, é mais um tanto de jogo no rebolo para disputar. E é o Vasco, né? Sem, Tem, me e tem parece Vasco que e sem, Fluminense na mas sequência. me parece o Rafa, se puder confirmar aí, pelo menos que eu li, o Rian fora, né? Rian tá fora do jogo. Fora. É, mas agora tem o Tottenham. Negociações. O Tottenham também tá querendo, né? Eu acho Rian que sim, fora. negociações. né? Newcastle. Mas o Newcastle não pode contratar. O Newcastle pode contratar, mas assim, o que está muito estranho essa história do Ryan, porque de concreto mesmo, proposta, o Bruno Andrade está acompanhando isso também, atualizando a gente no espn.com.br, de concreto mesmo, o Vasco tem a proposta do Bournemouth, que não é nos parâmetros econômicos que o Pedrinho gostaria. Porque existe um acordo, o Vasco tem 60% do jogador e a proposta inicial do Bournemouth era por um valor cheio de 35, mas para o Vasco depois chegou uma proposta com o valor de 28, aí tirando o percentual do Vasco ficaria algo em torno de 20 e o Pedrinho quer tentar pelo menos 30 milhões para o Vasco, limpos para o Vasco, numa venda do Ryan. Só que não chegou nenhuma outra proposta, pelo menos até hoje, mais cedo, não tinha chegado nenhuma outra proposta de nenhum clube. É legítimo o Vasco querer valorizar o seu ativo? Mas algumas questões são importantes. A primeira delas, para você poder ter poder de barganha, ou seja, valorizar o seu jogador para poder ganhar um dinheiro maior numa venda, é necessário que haja outros clubes com capacidade de investimento participando da discussão sobre essa venda. Se só um apresentou a proposta, não tem discussão. Se a proposta é de um, o restante é sondagem, o Vasco não pode comparar. O Vasco tem o Bournemouth e o Bournemouth. Não tem outra coisa ainda. Precisa esperar chegar algo concreto para poder barganhar para onde vende o Ryan. Segundo aspecto, o Ryan quer jogar a Premier League. Esse é um fato. O Ryan recusou proposta da Rússia, proposta de Portugal. É isso. E sobre o Flamengo, só um detalhe para Ferral, até peço desculpas por me alongar um pouco mais, mas ontem eu falava sobre isso no Sport Center pela manhã, com o Bruno Vicari, com o Breler e com a Mari Pereira. Vejam, eu sei que o torcedor do Flamengo não valoriza o Campeonato Carioca como valoriza os outros campeonatos que o Flamengo disputa, e ele está certo em fazer isso. O Carioca é o menos importante dos campeonatos que o Flamengo vai jogar em 2026. Só que o fato de ser menos importante não significa dizer que não seja importante. O Campeonato Carioca é importante, tem o seu tamanho específico. Se o Flamengo ganhar o estadual, é o 40º Campeonato Carioca, é um número redondo, digamos assim. O Flamengo tem muito mais investimento e muito mais qualidade que os outros três grandes. Então a responsabilidade do Flamengo para ganhar o estadual, ela é maior.
Então, assim, eu sei que tem gente preocupada com o transcurso da temporada, mas para mim a lógica é a seguinte: se o jogador tem, o jogador, não os jogadores, é individualmente, é uma discussão específica para cada caso. Se um jogador tem condições fisiológicas e clínicas para jogar amanhã, deve jogar. O Flamengo precisa tentar salvar o seu Campeonato Carioca. Por isso que eu disse isso ontem e reforço agora com a informação que o Flamengo acaba de oficializar, que manda a prudência que os profissionais voltem, porque acima de tudo é a instituição Flamengo que está em jogo, Plihal. Em tudo que ele disse. Não importa se vai jogar o time titular ou se é o time reserva. Porque o time reserva do Flamengo é bom também. O time reserva do Flamengo é titular. O time do reserva do Flamengo jogaria nas outras 19, praticamente não vou dizer 19, mas umas 15 equipes do futebol brasileiro, da primeira divisão. Para mais, hein? Né? Então, eu acho que isso aí, para mim, a água bateu no queixo. Ninguém esperava que o time da base não conseguisse, mesmo sendo retirado da Taça São Paulo, saindo da Taça São Paulo e vindo para disputar o Carioca, ninguém esperava, mesmo sabendo que eram jogos contra times de pouco investimento. Porque nos outros anos o Sub-20 deu conta, né? Deu conta o quê? Jogou contra a Portuguesa, jogou contra o Bangu e jogou contra o Volta Redonda. Contra o Volta Redonda foi... Nossa! Contra o Volta Redonda foi um atropelamento. Porque o pessoal do Volta Redonda, além de ganhar a bola, todas as... Sabe aquela história daqui, todas... É minha. É igual, é a mesma história. Todas foram numa dividida, todas do Volta Redonda. O Flamengo não ganhou nenhuma dividida. Sobrou para quem? Pro Olacian, que foi pro Bragantino. Sobrou pro Olacian, que acabou saindo. Agora, o time da base do Flamengo, esse time da base do Flamengo, ele precisa de uma revisão urgente. Tá? Precisa de uma repaginada. Se não pelos nomes, mas pelo conceito. De entender que jogar no Flamengo é o Flamengo. Vocês estão entendendo? Você não está jogando no meu time no Bala Mistura, você está jogando no Flamengo. Mas você não dá um desconto do fato de serem jogadores ainda de categoria de base e enfrentando profissionais? Mas você já reparou como é que o Flamengo jogou? Quanto toque de lado deu o Flamengo? A falta de objetividade do time do Flamengo? Como é que esses meninos jogaram? É isso que me chama a atenção. Mas não é categoria de formação? Mas se vai pro profissional, que o Pascoal tá falando, é a tua formação. Eu se não for, vou falar com um cara que com você- 16 anos ele foi colocado 16 anos para jogar. É exceção, né? 16 anos ele foi colocado para jogar. Quando ele jogou, eu me lembro, eu era repórter, você também era, legal, não vem com essa conversa que você também era repórter. O Mário Sérgio falou para ele: quantos anos você tem, filho? Pega aquele menino lá que eu vi treinar, bota ele para treinar aqui. Treinou uma, treinou duas, na terceira falou: você vai jogar lá em Belo Horizonte domingo. Arruma suas coisinhas, a sua malinha, nem malinha tinha, né? Aquela coisinha fraquinha. Então, aí o Mário Sérgio falou assim, quando botou para jogar, falou: se você tem a mesma responsabilidade dos outros. Eu não quero saber se você tem 16 anos. Marmanjo do lado para segurar a onda dele. Você tem a mesma dizer. É a coisa do Flamengo. Todos têm a responsabilidade. Marmanjo do lado para segurar a onda dele. Ali não tem nenhum jogador que custa menos de 30 milhões de dólares, 30 milhões de euros. Aonde? Naquele elenco do Flamengo do Sub-20. Do Sub-20? Você pode contar. Se você for comprar, os caras... Agora, estão vendendo um zagueiro para os Estados Unidos, vê lá quanto é que eles estão cobrando. Ali não tem baratinho. Só tem jogador caro. É o Flamengo, é a vitrine, é a camisa rubro-negra. Então, os caras têm que saber onde é que eles estão, onde é que você pisa. Você tem que entender a camisa que você veste e onde você está pisando. E eu acho que isso faltou para esse time de base do Flamengo. Claro que vai ter uma repaginada, que eu acho que isso vai também amadurecer os garotos, eles vão entender que o futebol é muito maior, o propósito é muito maior do que eles apresentaram, e isso é evidente. E o Ryan já foi vendido, o Rafa ainda não foi não, né? Agora está definido que o Ryan está fora, Rafa? Está definido que o Ryan está fora, Rafa? Não. Que começou o programa, eu não tinha essa confirmação, tinha esse papo. Eu posso pedir licença alguns segundos e confirmar e trago aqui para o Fã do Esporte em tempo real. Mas era uma tendência já falada desde ontem em função dessa percepção interna que o Vasco tem de que a cabeça dele está voltada para a Inglaterra. Os agentes do Ryan querem vendê-lo, porque eles têm direito a 10% do que for equacionado para o total da venda.
Então, obviamente, para eles é importante vender agora. E o Ryan Daqui a 30, 5 né, meses, numa próxima janela, talvez. Para o Ryan, o 35 seria o valor total, mas aí a proposta que chegou por 30. Não, eu Então, falo aí, de percentual. aí, Desculpa ter te interrompido, de percentual. Você falou que 10 para os empresários e para o Ryan 30%. Então, mas aí entra uma outra discussão, Zé. Para o Ryan 30% e para o Vasco 60%. Só que tem outra discussão. Em paralelo ao debate interno do Vasco não querer vender por essa proposta do Bournemouth, tem uma tentativa do Vasco de fazer com que o Ryan abra mão de um percentual dentro desses 30%. Caia para 10%, para 15%, para facilitar a venda. Acontece em qualquer clube de futebol. Não é um privilégio dessa negociação do Vasco com o futebol inglês, não. Diga, Playhall. Ao mesmo tempo, o Vasco negocia com grandes possibilidades de acerto com o Brenner, que jogou no São Paulo, jogador formado pelo São Paulo, depois deu uma rodadinha, mas é bom jogador, fazedor de gol. Capaz que eu vou querer saber de reforço do Vasco. Ah, sai fora, rapaz. Os caras compram o jogador por 5 milhões e acham que tá abafando. Sai fora, mané. Ó, galera, é o seguinte, hein? Flamengo define volta do time principal e Felipe Luiz para enfrentar o Vasco no Carioca. Lógico, né, cara? Se é o time principal, logicamente que é o Felipe Luiz, né? Cada coisa, não havia necessidade de citar aqui isso aqui, mas tudo bem. Flamengo definiu o time que disputará o clássico com o Vasco no Campeonato Carioca. Com o risco de rebaixamento, o clube terá o elenco principal de volta, assim como o técnico Felipe Luiz. O martelo foi batido após reunião nesta terça-feira no Ninho do Urubu. Felipe é quem vai decidir quais jogadores vão ser relacionados. Há chances de uma mescla com jovens das categorias de base que já vinham atuando. Eu acho que isso aqui não vai acontecer. 1 ou 2 só, né? 3. Eu acho que a maioria será do elenco principal, tá, galera? Mesmo porque tem a nota oficial do Flamengo aqui que a gente já vai ler. A bola rola amanhã às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. Tanto o sub-20 quanto os profissionais tinham o treino marcado para a parte da tarde no Ninho do Urubu. Nota oficial do Flamengo. Em reunião realizada na tarde desta terça-feira no CT Jorge Elal, com a participação do presidente Luiz Eduardo Batista, do diretor executivo de futebol José Boto e do técnico Felipe Luiz, ficou definido que o Flamengo será representado por seu elenco profissional no Clássico. Aqui já fala tudo, né? Será representado por seu elenco profissional no Clássico, contra o Vasco da Gama nessa quarta-feira. Então, galera, é o seguinte, vai o time principal, cara. Eu nem acho que vai alguém da base, viu? Só se... A gente tem tanta opção, cara, eu acho que vai o titular... Já vão jogar os titulares já, eu acho. Sei lá. Pode ser que eu esteja errado, né? Mas, pelo que está falando aqui, havia uma pressão grande na Gávea para que o departamento de futebol mudasse o planejamento para entrar com um time mais forte. Também havia dúvidas sobre qual treinador comandaria a equipe, Bruno Pivetti ou Felipe Luiz. Essa dúvida aí que eu não entendi. Cara, o técnico é o Felipe Luiz, se vai jogar o time principal, não há dúvida, né? O time principal treinou em 2 períodos na segunda-feira e teria outra atividade em tempo integral nesta quarta-feira. A comissão está intensificando os trabalhos pensando na estreia do Campeonato Brasileiro no dia 28 contra o São Paulo no Morumbi. O foco principal é também a Supercopa em 1º de fevereiro, diante do Corinthians em Brasília. Tá aí, galera, gostei da notícia, cara, eu esperava isso mesmo, acho que a água realmente bateu no queixo, né, e é hora de nadar, né, não dá pra ficar esperando a água subir mais, né, e eu não quero que o Flamengo participe do quadrangular do Carioca, pelo amor de Deus, cara, seria um desperdício de tempo, né. Muito obrigado a todos que gostam do canal, que assistiram o vídeo até aqui, deixa o like, se inscrevam e ative o sininho. Saudações rubro-negras, fui!